Agora 22 horas 30 minutos, 22h30, esta é a Rádio Pampa de Porto Alegre. Vamos juntos com todas as informações e nós vamos falar agora sobre o aumento de casos confirmados de dengue aqui no estado, em especial entre 2023 e 2024, que tem sido exponencial. Nos primeiros 22 dias deste ano, são 721 pessoas infectadas, contra 63 no mesmo período do ano passado, uma elevação de 1.044%. As mudanças climáticas estão entre os fatores elencados pela Secretaria Estadual da Saúde para a elevação nos índices. Bom, segundo especialistas, eventos climáticos extremos, como os ocorridos na semana passada, que atingiram boa parte do estado e estão no contexto do fenômeno El Niño, aumentam o risco de contaminações pela doença. É o que o biólogo e pesquisador do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Joel Euger, chama de tempestade perfeita para a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. É a combinação das chuvas intensas que criam reservatórios artificiais de água a temperatura elevada, que aceleram o desenvolvimento de todas as fases do mosquito. O adulto deposita o ovo em um recipiente com água, a larva eclode, vem a fase da pupa, o estágio intermediário, e depois o inseto alado. Engler lembra que períodos de temperatura mais amena diminuem a possibilidade de proliferação do mosquito, mas não descarta a presença do transmissor da dengue mesmo depois do fim do El Niño, previsto para abril deste ano. Estes insetos estão extremamente adaptados ao ambiente urbano, então mesmo que se observe uma diminuição nas populações do mosquito e por consequência dos casos da doença, não é esperado que sumam das cidades. Eles podem se proliferar também em temperatura mais amena, segundo o biólogo. A bióloga molecular e professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Ana Gorini da Veiga, acrescenta que situações de seca também contribuem com o ciclo de vida do mosquito. Há regiões em que a falta de água e as pessoas precisam armazenar, seja da chuva ou distribuída por caminhões-pipa, então esses containers, reservatórios ou cisternas também podem servir para a criação e desenvolvimento das larvas do mosquito. Ana cita ainda o aquecimento global como outro fator que pode contribuir para o aumento de casos de dengue. Em função do aumento da emissão de gás carbônico na atmosfera, alguns locais atraem os mosquitos, que percebem a presença dos humanos, percebem que há sangue quente no local e que podem se alimentar. Outro caso é o desmatamento, que reduz a biodiversidade, leva a um desequilíbrio ambiental. Quando outros possíveis hospedeiros dos mosquitos, como micro-organismos, fungos, plantas e animais, somem ou morrem, o humano fica sem rivais e se torna o único possível, segundo a professora. Chefe do Serviço de Infectologia e Controle de Infecção do Hospital Moinhos de Vento, Alexandre Zavascki, corrobora com os biólogos sobre o favorecimento que as mudanças climáticas, principalmente chuva e calor, provocam para a multiplicação do vetor da doença. Ele disse o seguinte: é bom lembrar que são doenças transmissíveis entre os seres humanos. É pela picada do mosquito fêmea, mas também pode ocorrer a transmissão transovariana, em que a fêmea infectada transmite o vírus para os ovos, segundo o infectologista. Segundo Zavascki, o número de casos de dengue traz consigo a possibilidade de ocorrências de situações mais graves das doenças. Nos meses e anos seguintes ao aumento de contaminações, são esperados mais casos de dengue hemorrágica, aquela que pode matar. São 4 tipos de dengue. No Rio Grande do Sul, tivemos o 1 e o 2. E São Paulo teve o 3, e o Rio de Janeiro teve o quarto tipo, que só havia na região norte. O principal fator de risco para uma dengue grave é uma pessoa ter contraído um tipo diferente anteriormente. Não há registro de morte por dengue no Rio Grande do Sul em 2024. A médica da Sociedade Gaúcha de Infectologia, Rafaela Mancioli, lembra que a dengue tem 4 sorotipos: a DEN 1, a DEN 2, a DEN 3 e a DEN 4. Os sorotipos 2 e 3 são considerados os mais virulentos. Ao apresentar os sintomas, é importante procurar atendimento e serviço de saúde para ter o diagnóstico e receber os cuidados, tratamento e orientações adequados. Bom, os principais sintomas e sinais da dengue.
Febre alta, acima de 38 graus, normalmente é a primeira manifestação. E de início abrupto, que tem duração entre 2 e 7 dias. Também dor muscular intensa, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Bom, e o que pode ser feito então? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê que o El Niño vai persistir até março deste ano, perdendo força já em fevereiro. Com a frequência de eventos climáticos extremos, o biólogo Joel Ewalger diz que as pessoas podem agir de forma individual e coletiva para se precaver contra a possibilidade de dengue. A gente pode tentar se adaptar, ou seja, ficar mais atento às medidas de precaução, removendo a água parada no seu pátio ou na rua. Em nível coletivo, a população pode se organizar para fiscalizar decisões políticas e de órgãos ambientais, tanto para a formulação de leis quanto de políticas públicas ambientais. É a forma de combater as mudanças climáticas de forma estrutural, segundo o pesquisador. Redução do desmatamento do Brasil e a preservação do bioma Pampa do Rio Grande do Sul estão, segundo pesquisadores, entre as prioridades para que o cenário mude. Bom, a vacina já chegou. Nesse final de semana chegou a primeira remessa da vacina contra a dengue, que será disponibilizada pelo SUS. Inicialmente, os imunizantes serão destinados a regiões de saúde com municípios de grande porte, com alta transmissão nos últimos 10 anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas nos últimos meses. Então tá aí um tema que vira e mexe, tem aí um aumento nos casos, especialistas estão explicando então por que as mudanças climáticas estão agravando a transmissão da dengue no país. Chuva volumosa e elevação da temperatura pioram o cenário por contribuírem com a fisiologia do mosquito transmissor da doença.